pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de revisão. Lembrando que a nossa prova é amanhã, né, na quarta-feira. A prova está tranquila, quem está assistindo as aulas, quem está acompanhando, anotando, vai conseguir fazer, mas muito fácil mesmo. E as demais provas também, todas as provas, quem estiver acompanhando vai conseguir fazer com facilidade. Não deixe de acompanhar essas aulas de revisão. Posteriormente vamos fazer as aulas de correção também na prova para a gente tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Vocês viram que na matéria da prova eu coloquei sistema cardiovascular, mas obviamente eu não vou pedir tudo de cardiovascular porque ele é um assunto mais extenso. Então eu vou enumerar para vocês quais são os tópicos que a gente vai pedir, o que vai estar na prova para vocês poderem estudar, né? Então nessa revisão eu vou fazer um retrospecto com vocês sobre sangue, os componentes que fazem parte do sangue, vasos sanguíneos, o coração, que a gente falou muito sobre ele, muita coisa sobre ele, e vocês também vão acompanhar aqui grupos sanguíneos e fator RH. Lembrando que essas duas aulas, o grupo sanguíneo e fator RH, foram as duas últimas, dia 8/6 e 10/6. Então essa aqui eu aconselho vocês voltar lá e assistir elas novamente, para a gente ficar tão repetitivo aqui e estender demais a aula, sendo que vocês têm dois assuntos bem recentes. Se vocês descerem e olhar na disciplina, é as duas últimas aulas, na verdade vai ser, né, a antepenúltima, a penúltima, porque a última vai ser justamente essa aula aqui de revisão, beleza? Então olha só, o sangue então, o nosso sangue, que a gente estudou sobre ele, que a gente precisa entender mais sobre ele, é que nós temos dois tipos, né? A gente chama de tipos de sangue, que é o venoso e o arterial. Isso aqui a gente precisa muito porque ele vai ajudar a gente a entender lá a parte de coração, né? Então só lembrando, o sangue venoso é um sangue rico em CO2 e o sangue arterial é um sangue rico em O2. Não esqueçam disso, venoso rico em CO2, arterial rico em O2, gás carbônico e gás oxigênio, beleza? Vai ajudar aqui, a gente volta a repetir isso também. Já os componentes do sangue, ou seja, o que forma o sangue? O que é o sangue? O sangue é composto de duas partes. Uma plasma, que é a parte líquida, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque é o plasma, né? Água, sais minerais, eletrólitos, proteínas, aminoácidos, que está circulando ali na parte líquida do sangue. E os chamados glóbulos sanguíneos. Essa parte de glóbulos sanguíneos ela é muito importante. Então nós temos três glóbulos sanguíneos, né? Três elementos aqui do sangue. É a parte que a gente chama de parte celular do sangue. Então tem as hemácias, que vai promover aí o transporte, né, dos gases, transporta tanto CO2 quanto O2. Então quando a gente fala que o sangue é venoso, rico em CO2, é um sangue que está ali sendo transportado, o CO2 sendo transportado pelas hemácias, e daquela outra forma que a gente já falou também, mas não vem muito ao caso agora. Mas também transporta o O2 no momento que o sangue está arterial. Os leucócitos, que promovem então a defesa do nosso organismo, isso aqui é muito importante vocês nunca esquecerem. Leucócitos são as células de defesa. Anticorpo não é leucócito, anticorpo é na verdade uma proteína que promove a defesa. O anticorpo então também faz defesa? Também faz, mas não é célula. Então não esqueça disso. E nós temos, por último, as plaquetas que realizam o mecanismo de coagulação. Então nós temos exemplo aí no sangue, se tem alguma situação hemorrágica, uma primeira preocupação que se tem quando um paciente, por exemplo, dá entrada no hospital ou esteja apresentando quadros hemorrágicos, é ver se o número de plaquetas está ok. Plaquetas baixas indicam mecanismo de coagulação e dificuldade em coagular o sangue, beleza? Pra vocês terem uma ideia, o caso de diabetes mellitus, ela atrapalha a ação das plaquetas e muitas vezes até interfere na quantidade de plaquetas no sangue também. Então não esqueça, os glóbulos sanguíneos são três tipos, três grupamentos celulares. Hemácias no transporte dos gases, leucócitos promovendo a defesa, que forma aí o nosso sistema denominado sistema imunológico, e as plaquetas que atuam no mecanismo de coagulação. Não esqueça disso, esses são os componentes do sangue. O plasma, onde tudo isso está circulando, também é bem importante. Se a gente sabe sangue, a gente sabe componentes do sangue, entende o que é sangue, antes de falar desse danado aqui que é o coração, vamos entender vasos sanguíneos novamente, vamos revisar. Os vasos sanguíneos eles são agrupados em artérias e veias e os chamados capilares. Na verdade, os capilares são as extremidades das artérias e das veias. Isso que são capilares, né? No caso das artérias, as extremidades dela recebem o nome de arteríolas e as veias chamadas de vênulas. Isso são chamados capilares sanguíneos, beleza? Então, ó, vamos lembrar um pouquinho disso aqui também, em relação ao transporte de sangue. As artérias, na maioria, exceto essa artéria aqui do coração, que é chamada artéria pulmonar, transporta sangue arterial, exceto essa.
E as veias, exceto as veias pulmonares que está chegando aqui ao coração, elas transportam sangue venoso, exceto essas. Então esses são os dois únicos vasos que inverte o tipo de sangue que elas vão estar transportando. Então eu tenho veias pulmonares transportando sangue arterial, então, mas é a exceção, é a única, e eu tenho a artéria pulmonar levando sangue venoso até o pulmão, que aí está transportando sangue venoso. Só, o resto, artéria arterial, veias, venoso, isso é de praxe. E o capilares é a rede de interligação onde elas se juntam ali, naquele momento que não há nem sangue venoso nem arterial, né? O sangue arterial deixou o oxigênio e está captando o gás carbônico para virar venoso, e aí vira veia e vai embora pelas veias. Então não esqueça disso, né? Vale lembrar o seguinte, que todos os vasos que saem do coração são artérias e todos que chegam são veias. Eu vou falar disso aqui falando sobre coração, beleza? Voltando a dizer, não esquece, assiste essas duas aulas, vocês vão ver grupo sanguíneo e fator RH, beleza? Então assiste isso aqui. Coração. O coração é um músculo cardíaco. Como a gente sabe, o músculo cardíaco tem função de bombear o sangue, então ele realiza contrações e relaxamentos. Sempre quando eu desenhei o coração, vocês perceberam que eu dei ênfase em mostrar o lado esquerdo mais espesso. Até nas nossas figuras, nas imagens que eu coloquei, tudo mostrei isso para vocês. É mais espesso porque esse ventrículo esquerdo, ele promove uma contração muito mais forte, porque ele tem que mandar o sangue pela artéria aórtica que vai para o corpo inteiro. Então ele tem que fazer uma força maior. Isso é no ventrículo esquerdo. O ventrículo direito não. O ventrículo direito, a força dele é mandar sangue para o pulmão que está aqui do lado. Ó. Tem um pulmão de cá, um pulmão de cá. Então ele não precisa de muita força, beleza? O coração humano é um coração tetracavitário, ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Vocês têm que lembrar que a comunicação é sempre do mesmo lado. O átrio comunica com o ventrículo, átrio com ventrículo. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Beleza? Não esquece disso. O sangue chega nos átrios e sai dos ventrículos. Então o sangue está chegando no átrio esquerdo e está chegando no átrio direito. Está saindo do ventrículo direito, está saindo do ventrículo esquerdo. Eu falei 2 coisas importantes aqui que vocês têm que acompanhar. Pausa o vídeo, anota, vai fazendo as anotações e vai continuando o vídeo. Beleza? Então agora vamos a uma outra parte. Vocês podem perceber que eu coloquei de vermelho o lado esquerdo, de azul o lado direito. É justamente a separação do sangue que eu tinha falado aqui atrás. Ó. O lado esquerdo do coração, ele circula somente sangue arterial, ele não circula sangue venoso. O lado direito circula sangue venoso, ele não circula sangue arterial e não mistura. Já falei para vocês, não tem passagem de sangue através das paredes do coração, é como se ela fosse lacrada, o sangue entra e sai do coração, mas não passa para o músculo, ou extravasa e vai sair do coração aqui através das musculaturas. Então, galera, ó, você tem que sempre lembrar disso. O sangue, ele não atravessa essas paredes, ele sempre vai utilizar os vasos sanguíneos. O coração, aliás, até eu deixei isso para falar um momento, num encontro que a gente tiver na aula virtual, que a gente vai reativar para poder acontecer novamente, eu vou explicar para vocês que o músculo cardíaco, por exemplo, ele recebe sangue também, só que não é daqui de dentro. São vasos ramificados da artéria aórtica que vai irrigar o músculo cardíaco, são as chamadas coronárias. Depois a gente dedica uma aula para falar sobre isso também, né? A gente encerra tudo isso. De repente eu deixo marcado para ser a nossa última aula do semestre, a gente falar sobre os vasos externos do coração, e a gente falar sobre as artérias coronárias, e aí a gente fala sobre infarto, que é provocado por esse entupimento do vaso. A gente faz isso na última aula, beleza? Então que fique bem claro isso para vocês. Fique claro o lado direito sangue venoso, lado esquerdo sangue arterial. Não confunda as cavidades, entenda o papel das cavidades, papel do ventrículo, papel do átrio. Essa movimentação que o coração faz também é muito simples, naquelas aulas a gente explicou, né? Sístole, diástole. Lembrar disso é muito fácil. Enquanto um faz sístole, o outro faz diástole. A sístole ele está comprimindo, então ele está expulsando o sangue para fora. Então tudo isso é para vocês poderem não esquecer, e essa é a nossa revisão, beleza? Então ficou bem claro para vocês, ó, tipos de sangue, arterial e venoso, componentes do sangue, muito importantes aqui, que são plasma, e esses glóbulos sanguíneos que a gente estudou, cada um tem a sua função. Os vasos sanguíneos, porque a gente falou muito de coração, então o coração precisa saber os vasos sanguíneos, e não esquecer disso aqui, né? Grupos sanguíneos e fator RH, nessas 2 aulas para vocês retomarem lá e fazer uma revisão.
fazendo isso aqui, assistindo essa aula, anotando os detalhes, voltando nessas 2 aulas aqui, e se for preciso assistindo às aulas anteriores, não tem erro. A prova torna-se extremamente fácil, dá para vocês fazer aí, ó, de boa. Beleza? Então não deixa de estudar. Isso é o mais importante para vocês. Não deixa de estudar. Não pense que é uma coisa extremamente fácil, eu vou ali, marco, pronto, acabou. Não. Concentra para a nota vir, tirar uma nota boa, fechar o semestre e, se Deus quiser, em agosto a gente vai retornar. Tomara, né? A gente não sabe ainda, tudo vai depender do que vai desenrolar, mas quem sabe em agosto a gente retorna presencialmente e começar a retomar a normalidade, né? Voltar extremamente normal vai ser muito difícil. Eu acho que esse ano a gente não volta 100% normal como era antes da pandemia, mas Deus sabe o que faz, beleza? Então fica com Deus, galera. Um abraço para vocês e bom estudo. Tchau, tchau.